convidado de hoje é o Dr. Edivaldo Farias, conhecido por muita gente como Dr. Didi. Ele é o diretor-geral da TV Comunitária. Além de vários caminhos por onde o Dr. Edivaldo percorreu, ele é juiz aposentado e é um dos fundadores da TV Comunitária de Belo Horizonte. Na realidade, o Dr. Edivaldo Farias é o esteio necessário para o bom andamento da TV comunitária e ele vai nos explicar por quê. Bem, doutor Didi, como você se sente hoje do alto dos 17 ou 18 anos da TV comunitária? O que é ser diretor praticamente durante esse tempo todo? Bom, eu me sinto cada vez mais fortalecido, mais motivado para continuarmos este projeto iniciado em 12 de dezembro de 95. Há 18 anos que a gente fundou a Associação Comunitária de Informação Popular e há 18 anos nós presidimos essa associação e mantemos a TV comunitária no ar 24 horas por dia, chuva ou faça sol, tenha ou não tenha carnaval. Eu me sinto agora, como você falou, como esteio. Olha, esteio é bom, tá? Eu achava que era carregador de piano, né? De ter que sustentar uma TV comunitária no ar, sem verba, sem apoio, sem patrocínio e tal. Mas esteio eu gostei dessa, significa que força a gente tem, né? Uhum. Pois é, eu inclusive vou dar um depoimento aqui, porque a entrevistadora pode fazer isso, claro, né? Claro, pode fazer o que quiser. Pode dar um depoimento da impressão que eu sempre tive de que a garra que você teve para assumir a TV comunitária de Belo Horizonte fez com que ela realmente nascesse e permanecesse, né? Não existia... Todo mundo sabe que as pessoas que se dedicam aos movimentos são as pessoas que têm dificuldade na vida. Nenhum rico vai fazer movimento para mudar nada, né? Verdade. Então, normalmente, são pessoas que têm condições econômicas muito difíceis e tal. E a garra com que você entrou na TV comunitária e se dispondo a comprar os equipamentos necessários, a estar um dia lá no bairro... São Paulo, Barreiro. No bairro São Paulo, longe, né? E em outro dia você teve condição de vir para a Zona Sul e você veio. Então, a minha avaliação é essa. Se não tivesse um doutor Didi na TV comunitária, talvez ela não existisse, pelo menos pelo que ela é hoje, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação das TVs comunitárias serem tão sem condição. Por que o governo cria e o governo não dá condição? É bom até lembrar, claro, que elas não foram criadas nesse governo que está aí. Não. Né? Então, fala. Eu queria antes dizer da minha satisfação em estar aqui hoje dentro dos estúdios da TV Comunitária como convidado seu do programa Palavra Ética. Isso é o que renova a gente dia a dia. Nada acontece aqui repetidamente. Há pouco instante eu estava ajudando a montar um cenário, a puxar a iluminação, atendendo a parceiros nossos, e agora eu estou aqui frente às câmeras sendo entrevistado. Isso significa, cada hora é diferente aqui, e por isso a gente não se entedia, a gente não entra numa mesmice. Bom, as TVs comunitárias surgiram
em 95, seria um dos canais chamados públicos, numa lei que era para regulamentar as operadoras de TV a cabo. Os movimentos sociais, os sindicatos que lutavam pela democratização dos meios de comunicação, conseguiram enxertar uns 2 artigos nesta lei que tornaram obrigatórias para as operadoras de TV a cabo receberem sinais das TVs públicas e levarem ao ar apenas no cabo, né? Na época era multicanal, a operadora daqui, que passou a ser depois NET. Nós surgimos como a TV Assembleia, a TV Universitária, a própria TV da Justiça, a TV Supremo, como um canal público que só poderia veicular no cabo. Então, foi uma das formas da democratização dos meios de comunicação. Eu participei de um movimento que batalhava pela democratização dos meios de comunicação e surgiu a oportunidade. Eu descobri, por acaso, que a comunidade tinha direito a utilizar um canal na TV a cabo. Aí nós pegamos o peão na unha. Os idealizadores daquele projeto foram desistindo, desanimando, brigando, e a bomba caiu na minha mão e eu estou com ela até hoje, mas com muita satisfação. Porque isso aqui, como você bem disse, não é coisa para rico fazer, é para quem tem um projeto de vida. O meu projeto sempre foi o seu, dos companheiros da nossa geração, pré-64, né? Nós sempre lutamos pelos direitos humanos, em qualquer parte que estivéssemos ou em que estamos. Eu, como advogado, como juiz de direito, como diretor da TVC, sempre usei esse palanque para tentar modificar um pouco esse mundo, transformá-lo num mundo mais justo, mais humano, né, onde houvesse oportunidade para todos, dando desconto para a utopia. Mas nós nunca paramos, eu sei que você e tantos companheiros de geração nunca pararam com isso. Eu hoje utilizo o canal comunitário, e utilizo há 18 anos, abrindo espaço em todos os setores para uma comunicação democrática, inclusive da parte cultural. Nós fazemos aqui, eu pessoalmente faço hoje 4 programas por semana, faço 3, segunda, quarta e sexta, além da notícia, junto com o Luiz Carlos Bernardes, comentários políticos, econômicos, jurídicos, e faço um de música, Sons de Minas, onde o espaço está inteiramente aberto para todos aqueles que não têm vez em outras emissoras. Então, isso é o motivo da existência de um canal comunitário, de uma TV comunitária, e de uma satisfação para nós. Doutor Didier, você não pensa que talvez a gente esteja atravessando talvez um outro ciclo, um salto aí, com o aparecimento do canal Cidadania? Que notícia você tem para nós sobre isso? Eu fui presidente, você sabe disso, da Associação Brasileira dos Canais Comunitários, fui vice-presidente durante 8 anos e 4 anos como presidente da Associação Brasileira dos Canais Comunitários. Conheço praticamente todos os canais existentes no Brasil, né? E tenho orgulho de dizer que a TV Comunitária de Belo Horizonte é a mais antiga do país e a mais bem estruturada, embora não tenha apoio de ninguém, não tenha verbas, não tenha apoio do governo estadual, federal, municipal, às vezes um pouco tivemos ou temos ainda. Surgiu em 91, a gente vinha batalhando há muitos anos, os militantes das TVs comunitárias, para que houvesse uma abertura, para que o governo se sensibilizasse e bancasse as mídias comunitárias, não só as TVs comunitárias, porque não adianta permitir de que a comunidade tivesse possibilidade de ter um canal de televisão, mesmo que em sinal fechado, e não tivesse como mantê-lo. Como se mantém isso aqui? Se mantém, infelizmente, sou obrigado a dizer, se mantém com recursos próprios. Isso aqui sempre foi sustentado com o meu trabalho e de companheiros que trabalham aqui, com as nossas produções ou com dinheiro saído do bolso. Nenhum sindicato, nenhuma entidade, nenhuma organização social nunca contribuiu absolutamente com nada, tá?
mas a gente consegue manter isso. As outras também, no restante do Brasil, funcionam desse jeito, né? Com esforço dos seus dirigentes, com sacrifício dos seus dirigentes. Há 2 anos foi modificada a lei, surgiu uma nova lei, que ainda não está totalmente regulamentada, que abriu a chance da gente ir para o sinal aberto, através dos chamados canais de cidadanias. Seria canal aberto, digital, mas só quem pode requerer a concessão até junho é a prefeitura, são as prefeituras. Depois das prefeituras, os estados. Se eles requererem a concessão, se montarem transmissores para a TV aberta, aí eles são obrigados a nos levar, a levar nosso sinal. Mas nós não podemos fazer nada, não adianta, ainda que ganhássemos na cena e pudéssemos bancar a montagem de um sinal aberto, de uma produtora ou de uma emissora de TV aberta, a gente não poderia, porque dá com a mão, o governo dá com a mão, tira com a outra. Agora, o governo, essa é a crítica que eu sempre fiz, continuo fazendo a todos os governos, do PT, da Dilma, do Lula, nunca deram a menor atenção, a menor bola para a mídia comunitária. Esquecido de que é uma mídia comunitária que pode salvar qualquer governo, como salvou, em certa época, o governo Chaves, foram as mídias comunitárias. E, infelizmente, Lula não deu atenção, a Dilma continua não dando atenção, porque não recebemos 1 centavo de institucional. Os institucionais que nós passamos aqui, as propagandas do governo que nós passamos aqui, são gratuitas. Ora, enquanto isso, as grandes emissoras, a partir da Rede Globo, recebem carradas de dinheiro para depois fazerem propaganda contra o governo. Pois é, doutor Didi, como sempre, nós temos que dar aquela paradinha, né? Isso é de lei. É bem rápida e dentro de 1 minuto nós estamos de volta. E aí, no segundo bloco, nós vamos discutir as questões que acontecem hoje no Brasil e algumas questões mundiais. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Nós estamos conversando hoje com o doutor Edivaldo Farias, que é diretor-geral da TV Comunitária. Ô, Didi, eu queria começar por um assunto bastante polêmico e que tem repercussões muito diferentes na opinião pública, né? Eu queria, se possível, que você fizesse uma síntese de uma avaliação do mensalão, do chamado mensalão Ação Penal 470, e dentro disso aí, como é que você está vendo o STF hoje, o Supremo Tribunal Federal? Bom, a Ação 470, que tramitou e continua tramitando no Supremo Tribunal Federal, que ainda não se encerrou, ficou conhecida como o mensalão do PT, em que foram condenados ainda, cumprindo pena provisoriamente, diversos próceres do PT
tais como o José Disseu, o ex-ministro José Disseu, o José Genuíno, ex-presidente do PT, Delúbio Soares, coordenador tesoureiro do PT, e o Pisiolato, que se encontra refugiado na Itália, e mais alguns. Esse processo transmitou de uma forma que me deixa indignado. Eu falo como magistrado que sou. Sou juiz aposentado, me aposentei em 90, como cidadão e como magistrado, eu tenho vergonha do que se passou e se passa no Supremo Tribunal Federal, órgão que sempre considerei, desde os meus primeiros tempos de advogado, sempre considerei um órgão político. Político por quê? Porque a maioria que passa pelo Supremo vem dos setores políticos. Eles são nomeados pelos presidentes da República, né? O atual Supremo tem sua maioria constituída de membros que foram nomeados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela presidenta Dilma, o que não influiu. Até hoje não se tem a menor notícia de tentativa de influência por parte dos presidentes, ex-presidentes, para qualquer julgamento. Surge o chamado processo mensalão. Primeiro eu devo dizer, sempre entendi que lugar de bandido é na cadeia. Quem errou tem que pagar. Mas há que separar o joio do trigo. Esse processo, não tenho a menor dúvida, não tenho o menor receio de afirmar, foi um julgamento político, sem adentrarmos no mérito se houve ou se não houve propina, arrecadação de dinheiro durante campanha, de caixa 2, porque a gente não pode falar sem o conhecimento da causa, sem estudo do processo. Isso é que eu aprendi como advogado e como juiz de direito. Embora os senhores ministros do Supremo, em sua quase totalidade, entenderam de julgar fora dos autos, sem a prova dos autos. Eles que foram nomeados por governos petistas, muitos deles. Eles que tenho notícia de gente que praticamente se ajoelhou perante um Zé Disseu ou perante um Lula para serem nomeados ministros do Supremo, de repente eles se tornam os salvadores da pátria, ou as vedetes que querem aparecer através de um processo que almejaria acabar com tudo aquilo que todo o Brasil deseja acabar com a corrupção. Então eles foram escolhidos como bois de piranha para que o Supremo salvasse a sua pele, a justiça tida a vida como morosa, se revelasse como a justiça salvadora. Mas essa mesma justiça salvadora, em que acontece aquelas brigas estúpidas, vergonhosas entre ministros do Supremo, aquilo realmente me causa dó da nossa justiça e dó nossa. Olha que eu tenho orgulho, Caiafa tem orgulho de ser magistrado, sou magistrado, me orgulho disso, embora tenha passado por sendo vítima de tremenda injustiça por parte do Poder Judiciário, da cúpula do Judiciário, e por isso me aposentei, mas eu me orgulho de ser juiz, mas tenho vergonha quando eu vejo o que acontece no Supremo. Um presidente do Supremo vira carcereiro de um réu, ou de 2 réus, ou de 3 réus, e sai desbancando os seus colegas, a imprensa, os advogados, com aqueles maus tratos, e o resto dos condenados que estão esparramados aí em tantos presídios, em tantas cadeias. Por que o presidente do Supremo não toma também as rédeas do cumprimento dessas penas? Tem que ser só com estes réus? Não, é julgamento político, sim. Pois é, eu queria, inclusive, também ver a sua opinião sobre a questão da ação do PSDB, porque, ao que tudo consta, é uma ação que deveria ter entrado pela ordem de chegada, de numeração, deveria ter entrado antes no STF, né? Agora apareceu. Foi apresentado apenas um nome, o Azeredo,
E nós sabemos que aqui em Minas tem vários nomes que são falados todo dia. Como é que você avalia o processo do PSDB? Bom, eu também. Outra coisa que me escandaliza e que é motivo de vergonha, na minha opinião, para a nossa justiça, para o nosso Poder Judiciário, para a cúpula do Judiciário. Porque os petistas, comentaristas políticos, dizer, adversários do PSDB, sempre reclamaram porque existe um mensalão, um processo de mensalão correndo no Supremo Tribunal e o famoso, tão falado mensalão mineiro não corria no Supremo. Olha, o chamado mensalão mineiro é de 1998, teria sido o início das campanhas feitas com dinheiro não muito lícito, com a participação dos Marcos Valério da Vida, que começou com a candidatura do ex-senador, ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo. Eu não entro também no mérito. Tive a oportunidade de conhecê-lo, estive com ele rapidamente umas 2, 3 vezes. Não sei de nada que desabone sua conduta. Espero que ele saia bem desse processo, mas eu duvido, porque ele também agora vai pagar o pato, porque ao final, quando as penas já estavam quase prescritas, surge uma denúncia e uma decisão no Supremo relativa a esse mensalão. Já o ex-ministro Valfrido Maris Guia, que é amigo do Lula, foi ministro do PT, foi do PSDB, do PMDB, seria um dos envolvidos nesse chamado mensalão mineiro. Ele já foi afastado por causa da idade, completou 70 anos. Quer dizer, o Azeredo é mais novo, está com 63 anos. Mas qualquer pena que surgir nesse processo provavelmente estará prescrita por decorrência de tempo. Ele é de 98. Agora, qual que é o azar do ex-governador Azeredo? É que diante dessa efervescência de mensalão petista, mensalão em plena campanha, isso volta à discussão no Supremo. E na próxima semana, agora passado o Carnaval, pode haver uma decisão não muito boa para ele, que é a manutenção do processo no Supremo ou a baixa do processo para a primeira instância. Ele renunciou, não tenho a menor dúvida, ele renunciou ao seu mandato de deputado bem antes da hora, para evitar o julgamento pelo Supremo, porque o julgamento pelo Supremo, de qualquer forma, ocorreria ou ocorrerá até o fim do ano, com a probabilidade de condenação dele. Esse processo vindo para a primeira instância, com menos de 10, 15 anos, com tanto de recursos disponíveis para a defesa, ele não será julgado antes deste prazo. Isso é que, com certeza, ocasionou a renúncia do governador Eduardo Azeredo. Tá? Mas a situação agora, pelo menos em campanha, vai surgir discussão. Mensalão mineiro e mensalão do PT. Pois é, na realidade, o Eduardo Azeredo, assim como vários outros, são muitos, né? Ele está completamente implicado nessa questão, segundo denúncia, né? E você falou uma expressão aí que eu estou tentando me lembrar, acho que você me falou assim, pessoas envolvidas com um dinheiro não muito limpo, qualquer coisa assim. Dinheiro feito de caixa 2. Na realização, era isso que eu queria chamar aqui para todo mundo gravar essa questão. A reforma política no Brasil, que nunca foi feito nada, ela precisa enfrentar uma coisa chamada financiamento público. Isso. Porque com financiamento público, ela equipara as pessoas que vão concorrer e aí realmente nós vamos poder falar em pessoas que têm projeto, que têm responsabilidade e não pessoas que são eleitos por essa ou por aquela empresa. Então, eu queria te perguntar, eu acho, Edivaldo,
a respeito dessa turma que está aí e que caiu o crime de quadrilha, que todos os outros cairiam se tivesse uma outra composição do Supremo, como essa agora, né? Acho que agora tem uma composição decente do Supremo que permite a gente acreditar que tenha uma discussão jurídica, né? Mas, discutindo essas coisas todas que nós estamos falando, e o trem-salão, o mensalão do trem, que envolve o PSDB, há 20 anos, até o Covas, que a gente não tinha muita denúncia sobre ele, mas vem o Covas, vem o Zé Serra, vem o Alckmin, essa turma toda envolvida com altas questões relacionadas ao financiamento desses trens lá em São Paulo. O que você sabe disso? Infelizmente, a corrupção no Brasil é muito Porque antiga. aí é corrupção mesmo, né? Sim, corrupção. Aliás, acho que ela surgiu desde o descobrimento do Brasil, né? Não é privilégio do Brasil, não. Corrupção existe no mundo inteiro, né? Volta e meia nós estamos vendo mandatários caindo de primeiros ministros por causa de corrupção. Aqui dificilmente caiu. O único que caiu foi o Collor, depois de uma aumentação tremenda, né? Movimento pelo impeachment. Mas esse negócio do trem, isso é antigo. A política possibilita isso. Por quê? Porque quem faz as leis são esses que querem continuar sendo beneficiados. Claro, não entra na cabeça de ninguém que o cara gasta 2 milhões, 5 milhões para se eleger vereador numa capital, quando o salário dele é desse tamanhozinho. Não dá para cobrir absolutamente nada. Mas o que vem depois, ou o que vem antes. As empresas não vão gastar dinheiro para não ter retorno. Aí entra um ponto muito sério de reforma política que você levantou, que está sendo discutido. A campanha deve ser feita só com financiamento público ou não? Eu tenho minhas dúvidas. Realmente parece que o financiamento público igualaria as possibilidades de eleição entre todos os candidatos. Mas não sei se isso não aumentaria também a corrupção. Eu sempre fui mais liberal nesse ponto. Eu sou contra tanta proibição durante uma campanha. Você não pode usar um boné, não podia usar uma camiseta, não pode usar um emblema do seu candidato, do seu partido. Eu acho que o negócio seria mais democrático, mais bem fiscalizado, se houvesse menos bobagem nessas proibições eleitorais. Financiamento realmente é um negócio que precisa ser discutido, como eu discuto um congresso com 500 e tantas pessoas. Para quê? Pois é, infelizmente eu ainda queria discutir um pouco com você a situação da Ucrânia, se isso era sinal de Guerra Fria, mas infelizmente o nosso tempo acabou. E eu quero agradecer muito ao doutor Edivaldo por ter aceito o nosso convite, né, e de ter dado o seu precioso tempo aqui. Eu não posso encerrar essa entrevista sem deixar de declarar aqui um antigo pensamento que eu tive de uma certa época que eu enfrentava isso também, que eu acho que ele é um carregador de piano, sim. Só que ele sabe tocar e ele também escolhe as partituras. Eu acho que isso é que é importante. Isso é que é importante. Então, agradecendo ao doutor Didi, quero agradecer também a todas as pessoas que nos acompanharam neste trabalho. E até a próxima semana, se Deus quiser.